Fala galera, olha eu aqui de novo, mais um vídeo aí pra vocês, tá? Não tinha programado fazer esse vídeo aqui, mas eu achei interessante pra galera que viu aí o vídeo que eu fiz das estruturas de compra e venda e tal, e sobre as regiões e tal. A galera que ainda tem dificuldade de marcar, de visualizar essas regiões, esses momentos do gráfico aí, essas taxas. Eu achei interessante fazer esse, que é um estudo de mercado. A gente analisar o que o mercado fez no último pregão ou nos últimos pregões e as regiões que foram deixadas aí de liquidez, as regiões de pontos de interesse, as regiões de trava e tal. Então, eu vou passar aqui o que a gente pode ver aqui num gráfico do índice e do dólar para amanhã, tá? Então, você pode estar observando essas regiões. Não que eu marquei uma região aqui e chegou amanhã você vai comprar ou vender, não. Você tem o seu setup, você tem o seu sistema operacional, você tem a sua, sei lá, estratégia, a sua leitura, o seu contexto. Você vai usar as minhas regiões, e se tiver confluência com o que você opera, com o que você já está acostumado, então aí você executa assim uma operação, tá? Então eu estou aqui só para ajudar, para dar mais uma confluência, mais uma confiança, né, na sua análise aí, beleza? Então vamos lá. É, Aqui é o gráfico do índice, tá? Eu estou usando o TradeView porque é a melhor plataforma que tem para análise. Vamos lá. Cara, índice aqui, tá? O mercado fez esses movimentos aí nos últimos pregões. Cadê? Esses movimentos aqui, né? E esse aqui, a partir daqui, você tá vendo essa linha aí, né? É o que o mercado fez aí nos últimos dias, tá? Então, vamos lá. Cara, mercado de índice, a gente teve aqui essa queda, né? Essa queda toda aqui, essa região de fundo. Depois o mercado tentou voltar aqui nessas regiões, né? E não conseguiu romper. E fez aqui um movimento novamente de baixa. E ficou trabalhando nessa região, né? Então, a gente tem essas regiões aí que a gente pode considerar. Então, caramba. Então, vamos lá. Cara, regiões que eu tenho aqui de trava, pode ser trava no índice, né, num pregão de amanhã, talvez isso aconteça amanhã, outra vez, talvez nos próximos pregões aí. Cara, a gente tem esse fundo aqui, tá? Esse fundo aqui, ó, a gente pode marcar ele. Ai, caramba. Realmente tô bastante tempo já sem usar o TradingView. Tá? Por que, Eric? Aí eu vou explicar para vocês o porquê também, não vou só deixar as regiões. Eu não quero deixar esse vídeo muito longo, vou tentar fazer um pouco corrido aqui para não ficar muito grande. Por quê? Porque a gente tem aqui essas regiões onde o gráfico tentou fazer um movimento baixista, aqui tentou renovar o fundo, até renovou, rompeu, mas não conseguiu seguir, porque tinha uma outra trava aqui, tá? Né? E voltou e quebrou essa estrutura aqui. Então, se quebrou essa estrutura, como eu sempre digo, cara, nós não temos condições de quebrar a estrutura, só players e instituições. Então, quando os caras quebram, é porque os caras de fato não querem jogar o preço para essa direção. Chega no momento aqui, a gente tem outras travas, tá? Aqui, e o mercado ele volta. E o que vai acontecer geralmente quando volta? Aquela trava, né? Aquele extreme order block que eu sempre falo com vocês, nas extremidades de quebra de estrutura, no movimento altista ou baixista, a gente tem order blocks, né, que ficam nas extremidades. Então, geralmente quando chega aqui, o mercado vai ter uma trava, vai voltar e tal. E olha o que aconteceu aqui. A gente tinha esse movimento aqui que quebrou essa estrutura, então era um movimento de play, era um movimento institucional, e a gente marca as extremidades, tá? E o mercado voltou aqui novamente, ó. E aqui a gente já vê a absorção. O que é a absorção, Eric? É uma vela, peraí, se eu mostrar aqui, provavelmente é porque mas aqui provavelmente vai estar. Ó, se a gente olhar aqui os volumes, o volume de índice acaba sendo um pouco confuso e tal no TradingView, mas a gente consegue identificar aqui, ó. Tá vendo essa barra aqui, ó? Tá vendo? Ela foi uma barra maior, porém olha o candle como foi, olha a vela como foi. Muito pavio e ainda virou uma vela altista no final, duas vezes. Então aqui a gente percebe que rolou um movimento de absorção, tá? O preço não conseguiu romper, apesar de ter muito volume, ou seja, os players fizeram o preço voltar aqui. Então a gente tem aqui essa região, tá? Essa região de fundo aqui, a gente pode marcar tanto o candle
ou a gente pode filtrar ela e vir aqui abaixo, tá? Então você pode marcar o candle todo ou a região, por exemplo, a região de pavio aqui que teve briga. Eu vou marcar só a região de pavio, mas eu vou ficar de olho também nas proximidades. O preço chegou e próximo aqui já absorveu, como essa aqui. Então eu já estou ligado que ele chegou numa região aqui. Se a gente diminuir o time, a gente vai conseguir filtrar ele melhor e ver movimentos menores aqui para marcar. Mas enfim, a gente tem essa região aqui. A gente tem também essa região aqui que antecedeu todo esse movimento aí. Então a gente sabe que isso aí é um movimento forte, uma região forte, que o preço provavelmente quando chegar aqui vai sentir, tá? A gente teve essa aqui que o preço já mitigou, já chegou aí. Eric, você marca esse topo aqui? Cara, eu não vou marcar esse topo aqui, apesar de ter quebrado essa estrutura aqui, mas eu não vou marcar esse topo aqui. A gente pode ficar de olho nele, mas eu não vou marcar, tá? Porque foi uma região que já veio daqui, ó, foi uma troca de polaridade, um fundo que virou topo, então eu não vou marcar ele não. Nesse gráfico aqui, nesse pregão, eu só vou marcar essas duas estruturas aqui apenas, e a gente pode pegar aqui também. Eu acho que no meu profit está marcado esse fundo aqui também, tá? Então é uma região que eu vou ficar também de olho. Aqui foi uma região que também fez um grande deslocamento de preço, tá? Então a gente pode marcar aqui também esse fundo ou a vela, como eu disse. Eu não quero marcar a vela para não ficar uma região muito grande. Quero filtrar ele aqui, apenas essa região aqui, beleza? Então, para mim, pelo menos olhando aqui agora, são essas regiões aqui, tá? Se eu iria falar aqui o contexto, mas vai ficar muito grande o vídeo, então eu não vou falar. Eu tenho essas regiões aí, tá? Então vocês podem observar ou podem usar aqui a região de preço aqui de 113.600 por aqui, e essas regiões aqui vocês podem marcar. Essas regiões aí são as regiões do índice. Óbvio que você vai ter também volume, você vai ter também média, você vai ter uma VWAP e tal no seu gráfico, e talvez outros indicadores que você está acostumado a usar. Eu só uso esse, uso também o RSI para me mostrar divergências no mercado, fundos e topos divergentes com o preço, tá? Então no índice eu tenho esses aí, tá? Então no momento é esse. Vamos para o dólar aqui. O dólar fez um pregão meio travado, né, cara? Aqui não tá separando, eu não sei onde começou aqui, mas enfim, dá pra gente marcar assim mesmo. A gente consegue ver aqui o dólar trabalhando no movimento baixista até aqui, depois tentou recuperar e não conseguiu recuperar isso aqui, não conseguiu. Aí eu sempre falo com vocês, cara, antecedendo um movimento de grande desequilíbrio de preço que chega a ser um imbalance, uma vela de volume e uma vela também de deslocamento, de grande deslocamento de corpo, a gente tem a região que antecede como uma região forte. A gente pega todo o pavio ou a gente refina ele e deixa ele ainda menor. Se for pegar toda a vela, a gente tem isso aqui, cara. Se a gente for refinar ainda mais, a gente pode pegar só a região do corpo, tá? Deixar o pavio aí e a gente vê, olha aí o que o gráfico faz, ó, tá? Então a gente tem aqui essa região aqui também, mas que já tinha sido mitigado, já rompeu e tal, não vou marcar, tá? A gente tem essa aqui também, esse fundo, como uma região de trava. Por quê, Eric? Porque quebrou a estrutura, cara. Olha isso aqui, ó, olha a quantidade de ponto que foi daqui de baixo até aqui em cima no dólar, ou seja, 34 pontos. Então é uma região forte. 30 pontos no dólar é de fato uma região forte. Então a gente tem aqui marcada, o preço fez aqui um base, né, num time maior, a gente pode considerar aqui um rally, base rally. Então é uma região aqui que a gente pode marcar. A gente pode marcar também essa região aqui, mas a gente viu que já chegou aqui, já mitigou um pouco. Então no dólar a gente não tem tanto. Se a gente for pegar só as de fato, as que a gente considera realmente umas regiões que ainda não foram mitigadas, a gente não tem muitas, né? A gente tem alguns topos, a gente tem algumas regiões que tiveram, ó, excesso de volume, regiões que tiveram grande volume e o preço voltou, a gente pode marcar também. Ó, a gente tem essa aqui, mas o preço já foi. A gente tem essa aqui, que foi esse fundo, o preço já foi buscar também. A gente tem esse volume aqui, que foi um pouco maior, ó, aqui, que foi exatamente próximo a um fair value, o preço também já foi. Então, cara, eu não, atualmente, nesse momento, eu não tenho
muitas regiões no dólar aqui para marcar. Eu prefiro, quando não tenho muito assim, eu prefiro ficar olhando no movimento mesmo, no pregão rolando, tá? Então, esses momentos aqui pode ser esses topos, esses fundos, esse fundo aqui sim, tá? Pode ser uma região que ele vai voltar aqui e ele pode fazer sim um pequeno rompimento, por quê? Porque criou uma liquidez aqui, cara. Ó, teve uma absorção, né? O preço tentou romper aqui, fez um grande volume e fez um grande pavio e voltou, né? Fez essas estruturas aqui e também quebrou essas estruturas aqui, ó. Fez essa, aí rompeu, fez essa, também rompeu, e a partir dessa estrutura aqui, dessa extremidade, nesse order block aqui na extremidade, ele não conseguiu romper, mas eu acredito sim que ele vai buscar essa região aqui, tá? E quando chegar nessa região aqui, apesar de já ter algumas regiões aqui, nessa região, algumas tentativas de rompimento, então ele pode acontecer de voltar, pegar uma liquidez aqui, uma força e de fato romper o movimento, mas eu acredito que aqui seja um ponto de interesse sim, tá? Seja um ponto de interesse bem legal aqui para o dólar ir buscar no pregão de amanhã ou terça, nessa semana, eu acredito que o dólar venha buscar aqui essa região de 5.220, do 5.250 aqui, pode ser uma região de ponto de interesse do dólar, e aqui também ele pode fazer isso e vir aqui buscar essa região aqui que também é um bom ponto de interesse do dólar aí. Beleza? Então, até então, essas são as regiões, eu não quero marcar muitas para não ficar com gráfico cheio, eu não costumo fazer isso. Eu tenho volume, RSI que vai mostrar lá no mercado o momento, né, no momento que o mercado está acontecendo, então eu fico de olho nesses momentos aí. Beleza? Então essas regiões são essas aí, espero que eu possa ajudar e fazer ajudar vocês a ter uma boa operação nessa semana aí ou nos próximos dias, nos próximos pregões, beleza? Se tiver confluência com a sua operação, que você já tem confiança, já opera e tiver ainda confluência com essas regiões aí, chegar aí e começar a rejeitar, romper médias e tal, enfim, e você tiver confiança de entrar, eu espero aí que essas marcações dessas regiões aí consiga ajudar vocês aí a fazer bons trades, beleza? Então é isso, tamo junto e até o próximo vídeo.